Olá, olá, boa tarde, Deus abençoe a você que vai assistir, a você que vai tirar um tempinho para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, compreender que é só isso que Deus quer de mim e de você, amém? Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2025, porque o Senhor sabe o caminho que eu sigo. Quando Ele me provar, sairei como ouro. Jó 23:10. Deus conhece cada passo de nossa jornada e usa as provações para nos purificar. Como a ouro é refinado no fogo, Sua sabedoria está sobre nós, mesmo nos momentos difíceis. Hoje, que possamos suportar as provas com fé, confiando que o Senhor nos está moldando para sair delas mais fortes e puros, para a sua glória. Oração do dia. Senhor, Tu conheces meu caminho, guia-me nas provações e purifica-me como ouro. Dai-me paciência e força para suportar, sabendo que estás comigo. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém? Vamos ao plano de leitura. Vamos lá. 4, né? Que eu disse. 4 de abril de 2025. Segunda Crônica 6, 7, 8 e 9. Ok? Segunda Crônica 6. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi a Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei, olha, tô com a tosse, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca
que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. E estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal, de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. E os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo a seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça, quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. Torna a levá-los à terra que eles têm dado a seus pais. Quando os céus se fecharam e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome,
e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. Então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando algum de seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento de tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu, desde os céus, do assento da tua habitação. Faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, faz-lhe justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para os que os cativarem, os levem em cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde foram levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos e oraram para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração, as suas súplicas, e executa o seu direito. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar.
Levanta-te, pois agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem, ó Senhor Deus. Não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Amém? 2 Crônica, capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. E no dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e o seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atentos aos meus ouvidos, a oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós os desviardes, deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostaram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? 2 Crônica, capítulo 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, os habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate Zobá e a tomou. Também edificou a Tedmor no deserto, e todas as cidades de provisões que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme ao seu desejo Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos,
na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus, e não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão e Ezion-Geber e Aelote, a praia do mar, na terra de Edom. E enviou-lhe Irão, por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, o último de hoje, amanhã tem mais. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão, com questões difíceis, com grande sequilho e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, e foi a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões. E não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vi. E meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso, te constituiu rei sobre eles para fazer juízo e justiça. Deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaustres para a casa do Senhor
e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ele desejou, tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos, e o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro. Afora o que os negociantes e mercadores traziam, também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro que eram ligados ao trono, e encosto de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali, de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não me fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro. Todos os vasos da casa, do bosque do Líbano, do ouro puro, a prata reputadas por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Társia uma vez em 3 anos. Traziam ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro e roupas, armaduras, especiarias. Cavalos e mulas assim faziam, de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e colocou na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém. Dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais,
e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de semana maravilhoso. Amanhã é sábado, feliz sábado para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigada àquele que vai obedecer a Deus e ouvir a palavra de Deus. Beijo!